Esse é Rodrigo Pimentel. Para quem não conhece, foi esse homem aqui, ó. Vou abrir a imagem para você ver. Foi esse homem que inspirou o personagem Capitão Nascimento. Rodrigo Pimentel. É ex-BOP. E ele surpreendeu com posicionamento político ao ser entrevistado no Flow Podcast comandado por Igor 3K. Ele fez um paralelo sobre a polêmica com a Daniela do Vaguinho, que é acusada de ter envolvimento com o miliciano, mas também não deixou barato em relação às polêmicas e proximidades também de acusados de envolvimento com milícia no gabinete do senador Flávio Bolsonaro. Escuta só o que o Pimentel falou no Flow Podcast. 8 dias, o Lula indicou a ministra Daniele Vaguinho para o Ministério do Turismo. A Polícia do Rio de Janeiro investiga há mais de 15 anos o envolvimento do Jura, que é um miliciano assassino, que foi condenado a 20 anos de cadeia, com a Prefeitura de Belfor Roxo. Investigação policial. Fato. Então é evidente que para combater a milícia do Rio de Janeiro, eu não posso admitir um ministério do governo Lula, uma ministra que tenha qualquer tipo de ligação com o miliciano. Qualquer tipo. Não estou dizendo que ela é criminosa, não sou equivocado de afirmar isso aqui. Mas ela tem relação. O Jura, o miliciano, condenado, apoiou a candidatura dela. Então, meu amigo, é evidente que tem um link da política. Eu tô cansado de ver, por exemplo, políticos e inclusive distribuir dinheiro na favela. Lá na Vila Olímpica da Mangueira, eu já vi o cara chegar. Agora deixa eu fazer uma justiça aqui também. Eu falei da Daniele Vaguinho e do Jura. Vamos lá, eu tenho que falar de novo do Adriano, morto pelo BOP da Bahia, pistoleiro de aluguel, escritório do crime, a esposa do Adriano, a ex-mulher do Adriano, né? E a mãe do Adriano trabalhando no gabinete do Flávio Bolsonaro. Então eu tenho que fazer, já que eu falei aqui, eu sei que eu vou apanhar, vou me chamar de comunista e tal, mas eu tenho que fazer. Eu não admito nem o Lula ter uma ministra do turismo com qualquer tipo de vínculo, e também não admito um senador do Rio de Janeiro, né, filho do presidente da República, empregar no seu gabinete a mãe e a ex-mulher de um pistoleiro de aluguel. Certíssimo aqui o posicionamento do Rodrigo Pimentel e acaba sendo coerente. E é isso que eu tenho chamado a atenção. Olha, quem é a Daniela do Vaguinho? Vamos ver aqui, ó. A Daniela do Vaguinho, para quem não sabe, ela é a mulher do prefeito da cidade de Belfor Roxo, né, um município do Rio de Janeiro. É esta que está aparecendo aí, fazendo depoimento. Parece que é um vídeo institucional da campanha dela. Aí eu vou cortar porque a mãe, não podemos aqui focar na mãe, não tem nada a ver com a mãe. Vamos focar nesta senhora. Ela é que é a Daniela do Vaguinho, a mulher do prefeito de Belfor Roxo, que foi eleita com uma quantidade de votos surpreendente. E por que eu estou falando isso aqui? Porque no governo Lula parece que miliciano bom, ou gente envolvida com miliciano bom, é gente envolvida no seu governo, o que é um erro. Se eles pegaram tanto no pé do bolsonarismo por causa dessas pessoas que tinham relacionamento, e aqui eu não estou dizendo que ela é miliciana, mas eu estou falando do envolvimento, da proximidade com milicianos, então o governo do PT também tem que arcar com as consequências e tem que aguentar as críticas, já que eles não querem se aprofundar nesse assunto, não querem fazer uma crítica dentro do governo. Mas que isso vai dar pano para manga ainda, eu não tenho dúvida. Porque esse cidadão que trabalhou para a campanha dela, ou Jura, que é acusado aí de envolvimento com a milícia, ele trabalhou no governo do marido dela. Então não há proximidade. Trabalhou dentro da prefeitura de Belfor Roxo. Isso é notícia. Isso está nos principais jornais do país. Então fizemos aqui um paralelo. Mas o que eu gostei do comentário do Rodrigo é que, além de fazer a crítica necessária ao governo Lula nesse momento,
E eu votei no governo Lula. Agora aqui não tem cordeirinho para seguir achando tudo que o governo faz é bom, achando que tudo tá certo. A gente tem que fazer crítica. Senão, nós seremos aqueles que nós acusávamos ou zoávamos de ser os gados, que é aquela pessoa sem senso crítico, que tudo tá bom, tudo tá ótimo, tudo é explicável e tudo tá ok. Então, isso que não pode acontecer. Mas tem outras falas aqui do Rodrigo que eu gostaria de colocar também na tela. Vamos acompanhar um outro trecho. Acabamos aqui com esse paralelo, vamos agora para outro ponto do posicionamento importante do Rodrigo. Olha. Eu não sou solidário a quem invadiu o Congresso Nacional, nem o STF, nem o Planalto. Eu não sou solidário mesmo. Tá? Eu acho uma barbaridade o cara chutar um cavalo da Polícia Militar do Distrito Federal que caiu no chão. Então tinha lá uns caras de camisa amarela, dizendo que é patriota, Deus, pátria e família, chutando um cavalo da PM. Aquilo ali, os caras fizeram... Tinha alguém dizendo lá que era patriota, Deus, pátria, família, liberdade, chutando um policial militar da Polícia de Brasília, que caiu no chão. Estava sendo chutado, espancado pelos tais patriotas. Eu não posso ser solidário a isso. Quem é solidário a isso é um louco, né? Ah, mas tem que... Não tem que bater em policial, não tem que quebrar computador, não tem que fazer porra nenhuma disso. Né? Tem que votar. A cada 4 anos eu posso tirar essa cambada e colocar outra cambada. E nós tiramos uma cambada já. Tiramos uma cambada. Tira uma cambada, bota, tira. Até acertar. Um dia a gente vai acertar essa porra. É isso que a gente tem que defender, meu irmão. Agora eu vou apanhar, viu, irmão? Vou me chamar de comunista pra essa porra, viu? Porra, mas eu, assim, não consigo... Uma pessoa que parou e pensou um pouco, tem dificuldade em defender o que aconteceu lá em Brasília, cara. Aquilo ali foi um absurdo. Mas a gente tava falando antes do STF, que tem a ver... Tomou a decisão, inclusive, de afastar o Ibanez, né, que é o governador do DF. 70% dos votos, viu? Pois é. Eu achei pesado, né? E o Flávio Dino? O Flávio Dino não é o atual ministro da Justiça e Segurança, caralho? Isso aqui? Cara, aí eu vou fazer aqui uma pequena interrupção e vou discordar aqui e reagir a essa fala do Igor. Aqui o Igor tenta, de alguma forma, ver se o Dino tem a responsabilidade. Isso tá certo, aí a gente tem que pensar com a nossa própria cabeça e fazer as nossas análises. Mas veja bem, uma coisa talvez que o Igor não saiba e que é importante para quem acompanha a política é a seguinte: o Dino não podia fazer absolutamente nada antes de haver a intervenção. Por quê? Porque a segurança da Praça dos Três Poderes e ali de todo o entorno do poder, né, dos bastidores do poder da República Brasileira, onde acontecem as decisões, o Congresso, Suprema Corte, o Palácio do Planalto, enfim, a esplanada dos ministérios, aquilo tudo é de responsabilidade constitucional da Polícia Militar do Distrito Federal. Portanto, sob a tutela do governador Ibanez Rocha e do então secretário de Segurança Anderson Torres. Vamos ser claros com relação a isso. E tem uma informação aqui do Metrópolis para ajudar também o Igor a refletir nisso aqui. Eu acho o Igor um puta entrevistador, um cara com um potencial de comunicação formidável. Eu acho que... Eu sou fã, tá? Eu não vou nem aqui esconder, eu sou fã mesmo do Flow Podcast. Para mim é o melhor podcast que existe na atualidade. Mas não concordo com todos os pensamentos do Igor. Mas tem muita coisa que ele fala que eu concordo, que eu vejo razão. Mas com relação a essa tentativa de ver uma responsabilidade do Dino aqui, não tem como, olha. Documento mostra que Dino alertou o Ibanez sobre atos de bolsonaristas. No documento, Flávio Dino alertou que o movimento teria intenção de promover ações hostis e danos contra prédios e pediu bloqueio de vias. Um documento obtido pelo Metrópolis mostra que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, alertou o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, sobre a intenção de bolsonaristas atacarem prédios públicos em Brasília durante a manifestação marcada para o último domingo, dia 8 de janeiro. O ofício foi enviado a Ibanez no sábado, dia 7/1. No documento, Dino alertou que, aspas,
teria a intenção de promover ações hostis e danos contra os prédios dos ministérios, do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e, possivelmente, de outros órgãos como o Tribunal Superior Eleitoral. O ministro da Justiça solicitou o bloqueio da circulação de ônibus de turismo no espaço entre a Torre de TV e a Praça dos Três Poderes no dia 8 e 9 de janeiro. Ou seja, está muito claro aqui que nesse momento, quem tinha o poder de tentar segurar esses golpistas era o governo do Distrito Federal, e isso constitucionalmente. O governo federal não tem como chegar no estado e simplesmente tomar as rédeas. Isso é feito por um decreto de intervenção federal quando a coisa foge do controle, que foi o que ocorreu. Agora, o Dino o tempo todo se antecipou, conversou com as autoridades do Distrito Federal para que as providências fossem tomadas. E aqui eu não estou defendendo o Dino, eu estou falando um fato. Após aquela bagunça, aquela zorra que o Distrito Federal não conseguiu ou não quis controlar, é que veio o decreto de intervenção federal. Aí sim, aí quando o governo federal assume, você vê que aquela bagunça, aquela zorra se encerra. Mas nunca o ministro da Justiça pode simplesmente interferir nas decisões da segurança pública de um estado antes de haver uma intervenção. E só há intervenção quando a coisa foge do controle, que foi o caso. Então aqui, não estou querendo defender o Dino, mas vamos para fatos. Nesse ponto, eu discordo do Igor, tá certo? Agora tem um outro trecho aqui, também muito bom, que a gente vai fazer aqui a interação e vamos reagir a esse outro trecho aqui da entrevista do Rodrigo Pimentel. Vamos seguir aqui. Ao ex-ministro da Justiça, camarada, um cara que assume um cargo de secretário de Segurança Pública do DF no dia 1º de janeiro e entra de férias no dia 3 para ver o Pateta na Disney, não é um cara muito correto, não. Com todo respeito a ele, eu não tenho informações sobre a questão de honestidade dele. Pelo contrário, eu sei que ele fez uma brilhante carreira na Polícia Federal, brilhante, cara muito respeitado. Mas eu convido você para ser secretário de Segurança Pública de Brasília. Cheio de pica para explodir, manifestação. Todo mundo sabia que ia ter um caô ali. O cara tem que falar para a esposa e para a filha assim, ó, esse ano não vai ter Disney não, tá? Esse ano papai vai assumir, até porque férias é depois do teu trabalho vencido, não é isso? Ah, mas eu não gozei férias como ministro. Meu irmão, perdeu as férias, agora tu é secretário de Segurança Pública. Mas o Ibanez também autorizar que o secretário se ausente é uma fraqueza do Ibanez. Mas eu vi um vídeo do Ibanez esses dias, um áudio do Ibanez, conversando com o assessor, e o assessor dizendo que os manifestantes saíram do setor militar urbano, do quartel-general do Exército, e eles estavam muito pacíficos, tá? E eu acho que esse áudio pode ter induzido o Ibanez ao erro, tá? Inclusive a Polícia Militar de Brasília escoltou os manifestantes andando até a esplanada dos ministérios. Tá aí. E aí a entrevista segue e ele fez aqui comentários importantes sobre a estranha decisão do ministro Anderson Torres, do ex-ministro Anderson Torres, que naquela ocasião já não era mais ministro, era secretário de Segurança do Distrito Federal, portanto responsável pela segurança de Brasília. Ele simplesmente decide sair de férias sabendo que nós teríamos um movimento que ameaçava fazer uma baderna por causa da contestação do resultado das eleições. Isso todo mundo sabia, isso não era segredo para ninguém. Se um secretário de segurança não tem essa informação, que todo mundo tinha, que todo mundo estava na expectativa, então não sei o que estava fazendo na pasta da Secretaria de Segurança do Distrito Federal. E o outro comentário é sobre o Ibanez. Como que o Ibanez simplesmente deixa o seu secretário sair de férias no momento crucial para a segurança do Distrito Federal? Como que o GDF age dessa forma? Quer dizer, um erro crasso do governo do Distrito Federal, do senhor Ibanez Rocha. Aí aqui ele faz aqui uma menção de que
O Ibanez ouviu um áudio de que parecia que os manifestantes estavam tranquilos, mas eu sinceramente acho que o Ibanez tem que ser responsabilizado, pelo menos politicamente, por esse fato lamentável que ocorreu. Já o Anderson Torres, eu não sei. O Anderson Torres, a minha opinião, é que ele deu sustentação a esse tipo de vandalismo. Isso não tem uma outra explicação. Eu gostaria de agradecer a todos vocês. Eu vou fechar aqui, ó, com a imagem da... Vamos ver aqui a imagem da Daniela do Vaguinho, ó. Tá aquela polêmica no governo Lula. Eu acho que o governo Lula precisa rever isso. Eu sou Maurício Júnior, te agradeço por ter nos acompanhado. E a gente vai se encontrar numa próxima para reagir aos cortes. Obrigado.